Fluminense está prestes a viver uma das decisões mais importantes da sua história. Nos bastidores, uma proposta para transformar o clube em SAF está praticamente pronta. Mas será que isso será o início de uma nova era de glórias? Ou um risco que pode custar caro? De um lado, o discurso de esperança, dinheiro novo entrando, promessas de grandes contratações, a chance de quitar dívidas históricas e até projetos ambiciosos como a reforma de Laranjeiras e até mesmo a construção de um estádio moderno, com a cara da torcida tricolor, com a lembrança dos nossos ídolos, com a honra dos nossos antepassados. Do outro, o receio de perder a essência, o medo de que ao entregar o futebol ao grupo de milionários, o Fluminense deixe de ser um clube para se tornar apenas mais uma empresa. Será que a paixão desses investidores é suficiente para proteger a alma tricolor? Hoje, no Papo de Laranjeiras, você vai conhecer em detalhes quem são os nomes por trás dessa proposta, como funcionará a SAF, o papel da diretoria e como a política interna pode decidir todo o futuro do nosso Fluminense. Essa ideia de SAF nasce de uma necessidade urgente: a dívida. Em 31 de dezembro de 2024, o Fluminense devia 865 milhões de reais. Um valor que sufoca, um peso que impede o clube de crescer. E a questão é clara: a SAF será o remédio para salvar o Flu ou apenas um novo veneno disfarçado de solução? O projeto prevê que 15 torcedores milionários assumam o comando do futebol, todos reunidos pela gestora Lazuli Partners, por meio da LZ Sports, que ficará responsável por essa operação. O fundo desses investidores será o sócio majoritário. A Associação Fluminense, como conhecemos hoje, apenas minoritária. Na prática, o futebol muda de mãos, sai do nosso Fluminense e passa a ser gerido como uma empresa. E aqui entra um ponto essencial: se a venda for aprovada, o Mário Bittencourt terá um cargo relevante dentro da nova SAF. De mandatário máximo do clube, ele passaria a dirigente da empresa que comandaria parte do futebol. Isso seria uma continuidade necessária ou apenas uma adaptação ao novo poder? André Rizek falou mais sobre essa SAF no programa Seleção Sport TV. E eu queria convidar vocês para uma leitura que está publicada no GE, reportagem minha e do Luciano Mello, sobre o projeto de um grupo de investidores, famílias apaixonadas pelo Fluminense, para a SAF, que ainda não foi aprovada. Ela precisa ser aprovada pelos conselheiros, pelos sócios, essa é a primeira etapa, né, para se tornar SAF, e depois aprovar uma eventual venda. Eu não sei se há outros grupos interessados em adquirir o Fluminense, se de fato ele conseguir virar SAF, se isso for do interesse dos conselheiros e sócios, mas eu conheci alguns dos investidores à frente desse processo. À frente desse grupo de investidores que estão montando esse projeto, tem 5 famílias de muito dinheiro. Uma delas já foi divulgada, é do André Esteves, dono do BTG. O Banco BTG, ele é o operador do negócio, como a XP foi, por exemplo, a operadora do negócio que levou a venda do Botafogo inicialmente e depois do Cruzeiro, né? A BTG está fazendo a operação do negócio. Aí o André Esteves, né, o acionista principal do BTG, é um dos tricolores milionários e apaixonados que faz parte desse projeto. Como ele, há outras famílias, posso citar aqui, por exemplo, a família Frescato, e outras famílias que já saíram aqui a colar. São 5 principais à frente do negócio, gente do mercado financeiro, torcedores do Fluminense, apaixonados, que estão montando esse projeto. O projeto ainda não foi concluído, eles não têm definido, por exemplo, quanto que eles querem. O Botafogo vendeu 90% das ações. No caso, a ideia é que o clube associativo fique com mais do que 10%. Mas não muda o fato de que o controle do futebol, Xerém, futebol masculino e feminino, passa todo para a SAF, todo. O clube associativo segue sócio, não sei qual seria a participação, nem eles definiram ainda, mas perde o comando. Tem cadeira no conselho, mas perde o comando do futebol, que passa para a SAF, caso isso seja aprovado, evidentemente, né? O Fluminense passa por eleição esse ano, em novembro, então precisa ver, muita coisa precisa acontecer ainda, mas o que está acontecendo é que você tem um projeto de um grupo de tricolores que quer comprar o clube, quer comprar o futebol do clube, masculino, feminino, Xerém e a gestão de Laranjeiras, por exemplo, que ela pode ser reaberta para
eventualmente, por exemplo, ser a casa do futebol feminino do Fluminense. Uma ideia que, por exemplo, já circula nesse grupo, mas ainda muito embrionária. Então é uma possibilidade de mais uma SAF. E muita gente fala, mas qual seria o papel do Mário Bittencourt, o atual presidente? Esse grupo de investidores reconhece, na visão deles, o sucesso esportivo e também nas finanças. O Fluminense hoje tem uma dívida de 850 milhões de reais. Eles acham que há um cuidado nesse sentido, mas a ideia não é ter o Mário, por exemplo, pelo que eu ouvi dos investidores, à frente do negócio, mas mais à frente da gestão esportiva que a SAF terá. Agora, tudo isso ainda está no campo das ideias, está sendo desenhado, e para mais informações eu convido vocês a ler a matéria que hoje está publicada no GE. Não sei se os amigos querem falar algo, de repente o Felipe sabe de alguma coisa, querem fazer alguma pergunta, mas eu tive acesso ao projeto desses investidores ontem. Me pareceu gente muito séria, gente muito apaixonada e com vontade de colocar o Fluminense entre as folhas de maior investimento do futebol brasileiro. E eu perguntei, mas a ideia é ter lucro com isso? E eu vi uma expressão curiosa, é para ter dividendo emocional. Eles não querem colocar dinheiro para tirar dinheiro para eles nesse primeiro momento. Eles estão mais preocupados, segundo o que eu ouvi, com o dividendo emocional. Eles querem colocar dinheiro e ver o Fluminense ficar muito grande. E, claro, vão ser sócios de negócio que eles esperam que dê dinheiro. E também é uma ideia do grupo que o negócio seja aberto a sócios como um todo, a torcedores como um todo que queiram, eventualmente, comprar ações do projeto e se sentir também parte assim, dona do clube, né, com a possibilidade de comprar ações da SAF no futuro. E afinal, quem são esses investidores dispostos a colocar milhões no clube e assumir o comando do tricolor? O mais conhecido deles é o controlador do BTG Pactual, André Esteves. Outro grande nome conhecido é o diretor-geral da Frescato, Thiago de Luca. O cofundador do Absoluto Partners, José Ziltermann, também terá parte nessa sociedade majoritária. Integrantes da família Almeida Braga, que pertence a Icatu Seguros, também estão envolvidos. Esses são alguns dos investidores. Todos com dinheiro, todos tricolores. Mas será que o coração de torcedor será mais forte do que esse interesse financeiro? Para organizar melhor todos esses pontos, veja esse mapa mental. Ele resume os 4 pilares dessa proposta. Investidores. Alguns dos 15 milionários que formarão esse fundo. A estrutura, com esse fundo majoritário e a associação minoritária do Fluminense. Grandes promessas, como aporte inicial, folha salarial de elite, dívida assumida, e o investimento em Xerém e no futebol feminino. E a política, que inclui a votação dos sócios e a eleição que se aproxima. Esse esquema só mostra como a SAF pretende equilibrar ambição esportiva, dinheiro e poder. Na prática, isso vai funcionar? E a próxima página dessa história já tem data marcada. O Fluminense convocou uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para o dia 8 de setembro. O objetivo é atualizar o processo da SAF e possivelmente apresentar oficialmente a proposta dos investidores. O clube já marcou essa reunião mesmo antes de receber o documento final. Isso foi por exigência estatutária e o BTG já confirmou. A proposta vai chegar na próxima semana. Esse pode ser o primeiro capítulo decisivo da nova história tricolor. As promessas são tentadoras, um aporte milionário, novos investimentos, folha salarial entre as maiores do Brasil, Xerém e o futebol feminino reforçados. Mas será que dinheiro é suficiente para corrigir décadas de má gestão? O Cruzeiro conseguiu encontrar o sucesso. O Botafogo vive altos e baixos sob o comando de John Textor. O Vasco, desde que virou SAF, busca estabilidade. Cada SAF tem a sua história. E qual será a história do Fluminense? Apesar do modelo já estar pronto, os investidores não têm pressa. A votação pode acontecer depois das eleições presidenciais, que é entre novembro e dezembro de 2025. E aí fica a dúvida. Quem é que vai decidir o futuro do Fluminense? São os sócios nas urnas? Ou serão os investidores que montarão tudo nos bastidores? O Fluminense está diante de uma escolha histórica. De um lado, modernização, dinheiro novo, ambição e até o sonho de uma casa própria. Do outro, o risco de perder autonomia e identidade. O futuro do Fluminense está em jogo. E a grande pergunta que fica é: você, torcedor tricolor, acredita que a SAF será a salvação ou o começo de um novo pesadelo?